Ah, já foi, agora começou. Agora sim, Railton. Então, assim, dando as boas-vindas a todos e todas que estão presentes, diretoria do SIMP, integrantes da CTB, companheiros e camaradas, eu passo aqui para o SES, para a direção do SES, fazer as vezes aí da apresentação do Miro, que já é um companheiro de tantas lutas que nós conhecemos, e é uma honra recebê-los aqui para essa análise da conjuntura num momento tão importante da vida do país. Nós saímos de um ciclo aí de retrocesso de pelo menos 6 anos e vislumbramos agora, com esse novo ciclo político que se abre com a eleição do Lula, uma nova fase onde a democracia do país de fato seja restaurada, a soberania nacional e, acima de tudo, os direitos da classe trabalhadora tão atacados e aviltados nesse período. Então, a palavra está com César, sem mais delongas. Obrigada, Railton. Boa tarde, pessoal. Espero encontrá-los bem. E em nome do SES, é um prazer estar aqui com vocês. Muitos já devem saber, nós estamos nessa semana de 23, desde segunda-feira até amanhã, no nosso ciclo nacional de palestras formativas do SES. Temos cerca de 120 pessoas inscritas e está sendo uma semana de uma riqueza muito grande de debates, com temas muito relevantes e uma participação importante dos nossos cursistas. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade para convidá-los e pedir para que vocês também divulguem uma palestra que nós vamos fazer no dia 28 agora, que é sábado, às 9 horas da manhã. Ela é gratuita e é um tema que ficou pendente do ciclo anterior, porque a palestrante que ficou responsável pelo tema acabou entrando na plataforma, mas não pôde ficar conosco. Então, o tema ficou pendente e o SES, então, está fazendo esse tema acontecer agora nesse sábado. E o tema é opressão às mulheres, negros e negras, e aos e às LGBTQIA+, com as presenças de Flávia Costa e Teodoro Rodrigues. Então, estão todos convidados. A Adriana vai abastecê-los aí com o card, com as informações, e nós pedimos que vocês possam multiplicar esse convite para os contatos de vocês, um tema candente, importante, e que certamente vai ser um prazer tê-los conosco. Tá bom? Bom, a apresentação do Miro eu deixo para você, Railton. Agora aí, nós só fizemos uma saudação aqui enquanto SES, e também ressaltar a importância, né, do convênio estabelecido entre a CTB Goiás e o SES, o que muito nos honra, e espero que esse ano a gente possa estar construindo aí uma agenda intensa de atividades, acompanhando as pautas que estão colocadas aí do ponto de vista nacional e preparando, ajudando todo mundo nesse processo de formação. Então é isso, seja bem-vindo, Miro. Railton, passo a bola para você, sua coordenação agora. Muito bem. Vamos começar, né? Já aquecemos os motores aqui. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. E, Miro, qual é o time aí que você acha que é necessário para essa primeira leva aí de abordagem, que aí eu te ajudo aqui a controlar? Você manda, o que você pedir eu faço, Raio. Você acha que nessa primeira leva, uma meia hora? Pode ser. Tenta até fazer em menos, para Tá, ouvir. tá. Então, vamos colocar aí um teto de meia hora e aí a gente abre depois para os companheiros e as companheiras poderem também participar, fazer perguntas e intervenções. Então, meia hora contigo, Miro. Bem-vindo. Vamos nós, então. Vamos. Camarada, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco, na terra aqui do Piqui, do Goiás, da luta. E das boas cachaças também. Vamos nós à luta, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, agradecer mesmo, parabenizar pela iniciativa. O Simpro de Goiás sempre tem feito essa troca de ideias, de conjuntura, debate, isso ajuda a pensar a ação política, a ação sindical da entidade, é importantíssimo. Oxalá todos os sindicatos no Brasil fizessem isso, né? Debatessem melhor o quadro político, as perspectivas, os desafios, para poder embasar melhor a sua luta, né? Não ficar só correndo atrás de preju, né?
Então, parabenizar. Vou aqui expor algumas ideias, Raíto, mas para a gente bater papo mesmo, porque é um cenário muito novo, né? Nós estamos começando, o governo tem 26 dias, é um cenário muito novo, com muitos desafios, então eu estava querendo ouvir. Então, vou fazer uma fala aqui, tentar ser mais rápido até, uma fala para a gente trocar ideia. Novamente, agradecer muito o Railton, agradecer toda a diretoria aí do Simpro de Goiás, agradecer toda a galera do SES, Lili, Gil, da Adriana, toda a galera, não vou falar todo mundo, porque é bastante gente, né? Agradecer todo mundo. E vamos lá, então, vamos bater uma bola aqui. Eu acho, assim, Railton, não esquece depois, se possível, me mandar a gravação, que aí eu vou postar no bloguinho caseiro, beleza? Deixar lá registrado as besteiras faladas e a troca de ideia enriquecedora. Uma primeira observação é essa: nós estamos em um cenário muito novo, né? Nós estamos no calor dos acontecimentos de um cenário muito novo e muito turbulento, que o diga o dia 8 de janeiro, com aquela tentativa de golpe. Então, as coisas ainda estão se delineando, né? O que me chama a atenção de início, nessa nossa troca de ideia, é que é um cenário muito mais favorável à luta dos trabalhadores. A vitória do Lula abre nova perspectiva para a luta dos trabalhadores. Imagine você, Raio, Lili, Gilda, né? Se o vitorioso tivesse sido Bolsonaro. Era terra arrasada, né? Do ponto de vista do sindicato, ele odiava sindicato, ele já estava com um projeto pronto para fragmentar, para pulverizar de vez os sindicatos, para implementar no Brasil o pluralismo sindical, né? Ele já estava com outros projetos de asfixia financeira dos sindicatos, né? Inclusive de contenção de contribuição voluntária, né? Em folha de pagamento. Ele detestava sindicatos, né? Então, imagine se o cenário o momento que a gente estivesse discutindo fosse debaixo do governo Bolsonaro. Alguns estariam procurando exílio, inclusive, né? Porque a coisa seria muito brava. Imagina do ponto de vista de direito dos trabalhadores, né? Ele ia continuar passando a boiada. Não é para menos que uma parte importante da cloaca burguesa brasileira apoiou Bolsonaro, porque ele passava a boiada, né? Desrespeitava a negociação, justiça do trabalho, organização sindical, para exatamente esfrangalhar, destruir os direitos dos trabalhadores, precarizar ainda mais o trabalho no Brasil. Ele só foi conceder aumento real de salário mínimo como última atividade dele de campanha, já para tentar complicar o governo seguinte, né? Mas durante 4 anos de reinado não teve aumento real de salário mínimo. Então, você imagina o que seria um governo Bolsonaro. Se a gente pensa nesse sentido, a vitória do Lula é outra coisa, é outra perspectiva. Tem muito melhores condições de fortalecimento da luta dos trabalhadores e da organização sindical, né? É uma possibilidade para isso, muito melhor. Então, essa é uma primeira observação. A segunda observação é isso, é que eu acho que o presidente Lula, mesmo com toda a pressão do chamado Deus Mercado, né, e não quer ouvir falar em... Quando ele tiver retorno, ele manda. Acho que vazou um áudio aí. Mesmo com toda a pressão do Deus Mercado, que não quer ouvir falar em valorização de salário mínimo, não quer ouvir falar em revisão de reforma previdenciária, não quer ouvir falar em fortalecimento de sindicato, né? O Lula tem insistido, tem mantido seus compromissos feitos na campanha, né? E ele tem reafirmado esses compromissos, o que reforça, então, essa perspectiva positiva que eu dizia, né? A reunião que teve agora, no dia 18 de janeiro, foi uma reunião que todo mundo saiu muito satisfeito com ela, né? Foram mais de 600 sindicalistas presentes no Palácio do Planalto, as 10 centrais sindicais, as registradas e as não registradas, 10 centrais sindicais da Força Sindical ao Conlutas do PSTU, estava todo mundo ali sentado, né? Discutindo, quer dizer, depois de ter sido destratado durante 4 anos, ter sido tratado a patada, né? A coice pelo capetão, né? O presidente recebe 600 sindicalistas e reafirma os seus compromissos de campanha, ou seja, ele não se submete à pressão do Deus Mercado, que está violentíssimo, reafirma, né? Ele fala lá, vai ter valorização de salário mínimo, vai ser revisada a reforma trabalhista, vai ter um esforço de fortalecimento dos sindicatos. Está tendo um áudio vazado. Talvez esteja interferindo, não sei.
da Mônica. Então, vai ter fortalecimento dos sindicatos. Ele manifesta muita preocupação com essa explosão de trabalhadores por aplicativos, essa precarização, essa uberização, né, do trabalho no Brasil, que é um negócio violentíssimo, já são milhares, centenas de milhares, batendo em milhões de trabalhadores por aplicativos. Ele reafirma o compromisso de correção do imposto de renda, ele volta a falar, para tristeza do Deus mercado, em fim de privatizações em estatais estratégicas, e naquela reunião foram criadas, né, foi anunciada a criação de 3 grupos interministeriais com a presença das centrais sindicais para discutir exatamente esses 3 temas: salário mínimo, negociação em sindicatos e trabalhadores de aplicativos. Eu acho que é uma sinalização positiva. Pois bem, Ailton, esse é o lado bom da coisa, ou seja, nós estamos com perspectivas melhores, a luta dos trabalhadores ganha impulso, ganha uma nova dinâmica. Agora, tem o lado, esse mundo tudo é dialético, tem as suas contradições, né? Tem o lado das dificuldades. Não vai ser um governo fácil, né? Então, é bom a gente não dormir em berço esplêndido, né? Não vai ser um governo fácil. Por N razões, eu citaria as 2 principais. Uma razão é que o fascismo foi derrotado nas urnas, mas foi derrotado com uma diferença pequena, 2 milhões de votos de diferença, mas cresceu no Congresso Nacional, cresceu em governos estaduais, vide o que ocorreu na região sul-sudeste e centro-oeste, né? Cresceu. O fascismo tem força, ele está presente na sociedade brasileira. O fascismo, inclusive, abriu a tampa do esgoto, o portal do inferno, né? Todos os demônios vieram à tona. Você vê gente chiando porque a FAB está levando alimentos e medicamentos para o povo Yanomami, né? Que não devia fazer isso, que milico não é para fazer isso, é para dar golpe, né? Então, o fascismo ascendeu na sociedade brasileira. Ele tem força. Ele mostrou, inclusive, força no dia 8 de janeiro. Ele foi derrotado, né? Foi importantíssima essa derrota, né? Isso fragilizou a extrema-direita brasileira, mas ele mostrou força. Em certo sentido, como diz o ministro da Justiça, o Flávio Dino, faticamente foi dado golpe. O fascismo ocupou o prédio do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Governo Federal, o Palácio do Planalto. Ocupou. Lá nos Estados Unidos, eles ocuparam o Congresso, o Capitólio, eles não ocuparam a Suprema Corte, nem ocuparam a Casa Branca, que eles ocuparam os 3. Eles visavam adquirir um apoio em vários estados, esse apoio não veio, e também não veio o apoio formal das Forças Armadas. As Forças Armadas se recolheram naquele momento, né? Depois de incentivar o golpismo, né? Então, o fascismo tem força. Essa vai ser uma grande batalha desse governo e do movimento social e das entidades democráticas da sociedade brasileira. O fascismo não acabou. Não acabou. Essa vai ser uma grande batalha. A outra batalha vai ser pelas mudanças de fundo na sociedade brasileira, que, inclusive, diminuem a base social do fascismo. O fascismo se alimenta, né, das injustiças, né? Se alimenta de um sentimento de frustração, de perda de perspectiva de uma parcela da sociedade. Ele nutre um ódio dessa parcela, né? Então, para você enfrentar o fascismo, é preciso enfrentar politicamente o fascismo, mas é preciso enfrentar com medidas concretas que melhorem as condições de vida do povo brasileiro, que mostre que a democracia não é uma simples vontade. A democracia tem que se refletir em melhoras sociais, senão o povo desacredita na democracia. Setores da sociedade desacreditam na democracia, né, e servem de bucha de canhão para forças golpistas. Ou seja, então esse governo vai ter que enfrentar, o governo e os movimentos sociais, enfrentar o fascismo, esmagar o fascismo e, ao mesmo tempo, promover mudanças. Aqui há uma contradição. Várias forças que se unem para derrotar o fascismo não estão tão unidas para fazer as mudanças sociais no Brasil, as mudanças econômicas no Brasil.
vou brincar aqui só para pegar a Globo. A Globo, que era tratada como globolixo pelo fascista, e que o fascista tentou estrangular financeiramente, a Globo tem um papel, está tendo um papel na luta contra o fascismo. Por exemplo, no dia 8 de janeiro, diferente de SBT e Record e Jovem Clã, né? A Globo deu nome aos bois, falou terrorismo, vândalo, bandidos, criminosos, porque é o medo do fascismo. Aqui tem unidade tática. Agora, quando vai discutir valorização do salário mínimo, revisão de reforma trabalhista, aí já não tem mais unidade. Isso vai se refletir na própria frente ampla que foi formada para derrotar o fascismo. Ou seja, olha a contradição que o governo vai viver. Então, ele tem que esmagar o fascismo, promover mudanças profundas na sociedade. Agora, isso cria contradições em vários setores. Então, esse governo, companheiros e companheiras, eu queria ouvir para ver se é isso mesmo, se eu não estou falando uma baita de uma besteira. Esse governo vai viver uma profunda contradição e pressão externa do Deus mercado, dos milicos, né? Pressão externa do Império mesmo. O Império não deve ter gostado muito dessa reunião da CELAC na Argentina ou desse encontro do presidente brasileiro com o governo de centro-direita no Uruguai. Não deve ter gostado muito, porque isso significa integração latino-americana. O Império não gosta disso. Os Estados Unidos gostam de tratar a América Latina como um quintal. Então, você vai ter uma violenta pressão externa, Deus mercado, Império, forças políticas, por exemplo, o Partido dos Militares, você vai ter, e você vai ter uma intensa pressão interna no próprio campo da Frente Ampla, que foi fundamental para ganhar as eleições, para ganhar a eleição apertada. Tem contradição aí. Você tem que manter essa Frente Ampla, até em função da correlação no Congresso Nacional, que é totalmente desfavorável, mas isso cria contradições. Ou seja, como eu disse, as perspectivas são muito boas com o governo Lula, e a reunião do dia 18 de janeiro foi muito positiva com as centrais sindicais, né? A criação desses grupos interministeriais, tudo isso é muito positivo, mas não vai ser fácil levar esse governo por 4 anos. Vai ser um governo com muitas dificuldades, vai muito enfrentamento, né? Eu acho que a gente não pode se iludir com não, agora passou, nós derrotamos o golpismo no dia 8 de janeiro, derrotamos aqueles vândalos e está tudo tranquilo. Não está, na minha opinião, espero estar totalmente equivocado, não está tranquilo. Não está tranquilo. Então, vai ser um processo de muita tensão. Essa tensão, inclusive, não é coisa do Brasil, isso é coisa do mundo. Nós estamos vivendo num mundo, um crescimento da extrema-direita, das forças do fascismo. Nós estamos vivendo aqui na América Latina tentativas e golpes bem-sucedidos, visto o que ocorreu no Peru, né? Nós devíamos entender, prestar mais solidariedade ao povo peruano, que está enfrentando um governo de extrema-direita de altíssima violência, né? Já são mais de 50 mortos no Peru, né? Mas vide as dificuldades na Argentina, vide as dificuldades no Chile. Ou seja, esse não é um cenário brasileiro, é um cenário mundial latino-americano, né? Então, eu acho que é nesse contexto que a gente vai viver. É aí que o movimento sindical vai navegar, né? É aí que o Simpro, que a CONTE, né? Que o SES, como entidade formadora de ativistas e lideranças sindicais, vai navegar. É um cenário muito complexo, muito difícil. O que fazer diante desse cenário, no meu entender? Eu sempre brinco, não há resposta. Isso não é receita, não tem resposta fácil para isso. É um problema complexo, não tem resposta fácil. Me chama a atenção, e eu acho que a gente devia registrar com força, que o próprio presidente Lula tem insistido em falar que ele não quer bajuladores, ele não quer puxa-sacos, que é bom fazer pressão, é bom cobrar dele. Agora mesmo, na reunião com os reitores de universidade, ele falou, é para cobrar, porque ele sabe que ele vai enfrentar uma pressão violenta do outro lado, né? Dessas forças que eu falava externa e internamente, né? Então, ele mesmo tem falado que é preciso fazer pressão, né? Eu acho que o movimento social e o movimento sindical em particular, volto a dizer, não tem resposta simples, mas eu acho que ele tem 3 grandes desafios para essa nova fase, inclusive aprendendo com a experiência dos governos Lula.1, Lula.2, Dilma.1, Dilma.2, aprendendo com as experiências, né?
Eu acho que o movimento sindical ele vai precisar, isso é fácil de falar, dificílimo de fazer, combinar 3 questões. Primeiro, manter a sua autonomia. O movimento sindical não pode ser chapa branca, o movimento sindical não é extensão do Estado. Quando ele se torna extensão do Estado, ele perde a importância, ele perde a referência para o próprio trabalhador. Quando ele se funde com o Estado, ele não dá certo nem onde teve revolução socialista. Ao fazer a fusão, ele perde a importância. Então, uma primeira questão é garantir a autonomia. É ter autonomia, é cobrar, não é isso? É ter visão crítica, né? Não pode ser um movimento de bajulação, né? Não pode ser um movimento que se funda ao Estado, né? Segunda grande questão, no meu entender, nessa combinação, é fazer pressão. Hoje não basta eleger, é preciso pressionar. Você precisa fazer intensa pressão. Você vê, mesmo o capital, setores do capital que foram derrotados, que apoiavam o Bolsonaro, agora querem fixar o que deve ser o governo Lula. A pressão é muito violenta. É muito violenta. Setores do agronegócio, setores dos agrotrogloditas, né? Setores do capital financeiro vão para cima do governo, vão fazer pressão. Se o movimento social não fizer pressão, ele perde o jogo. O Frei Beto, né? A mãe dele tem vários livros de receita, né? É uma apreciadora da cozinha. O Frei Beto diz que aprendeu com a mãe que feijão só fica bom sob pressão. Né? Então, é preciso muita pressão. Terceiro, inteligência política. É evidente, para não fazer o jogo também dos inimigos. Vai ter momento que você recua. Nós não podemos fazer o jogo do inimigo. Nós já percebemos que fazer o jogo do inimigo pode dar em fascismo no Brasil. Então, é preciso muita inteligência política para saber momentos de avançar, recuar, momentos de compor, momentos de combater. Tudo isso é fácil de falar, difícil de fazer. E vocês me convidaram para falar, eu estou falando aqui. Mas eu acho que é a combinação dessas 3 coisas: autonomia, pressão permanente, inteligência política. Isso, inclusive, bebendo na fonte, aprendendo com com a experiência anterior. Nós não podemos cair, eu acho que no primeiro governo Lula houve um certo equívoco nesse sentido, nós não podemos cair numa passividade bovina diante do governo Lula. Ou seja, tudo que o governo Lula disser, nós falarmos amém. Não dá para ser. Se está tendo incompreensões do setor econômico do governo na questão do salário mínimo, não somos nós que vamos analisar. O movimento sindical tem que pressionar. Tem que pressionar. Não pode cair numa passividade bovina, não pode confundir sindicalismo com Estado. Essa confusão, inclusive se reflete, às vezes, em privilegiar demais o institucional e esquecer a base. Privilegiar demais a ida a Brasília e esquecer a base. Privilegiar demais a ocupação de espaços que são importantíssimos e se distanciar da base. Isso, então, nós não podemos, na minha opinião, para debater, repetir erros de uma passividade. Quem falava em passividade bovina, o Gilda deve lembrar, era o próprio João Felício, que foi presidente da CUT, falecido, uma bela figura, né? Ele falava isso, né? Que teve esse erro, passividade, uma passividade bovina. Também não podemos cair, aí está a questão da inteligência política, no voluntarismo esquerdista. Era ilusão achar, no primeiro governo Lula, que o socialismo seria decretado, né, seria baixado por decreto ou medida provisória. Agora, muito menos, porque agora o contexto é muito mais adverso. Então, nós não podemos cair no voluntarismo esquerdista. Às vezes, como a Terra é redonda, apesar de alguns acharem que ela é plana, né, como a Terra é redonda, às vezes a extrema esquerda casa com a extrema-direita, se encontra com a extrema-direita. Então, esse é eu acho que a gente devia beber nessa fonte, né, de não cair nem no extremo no outro, procurar o meio. Né? Um grande sindicalista em Goiás, faz um tempão que eu não vejo, Nicanor, sindicalista rural. Nicanor uma vez me disse, do lado de uma cachaçinha, Nicanor depois nesse dia me falou o seguinte: o difícil é você ficar no leito do rio. Você é jogado para as beiradas, nos extremos. Não temos que evitar as beiradas, os extremos, e entrar no leito do rio. Né?
Então, eu acho que nós não podemos nem cair num extremo nem no outro, e me parece que, para poder navegar nessas águas, né, vai ser preciso combinar essas três coisas: autonomia, pressão e inteligência política. Eu acho que nessa questão da inteligência política, o movimento sindical precisa se reafirmar. O movimento sindical passou por uma fase de muita dificuldade, muita dificuldade. E isso não foi só com a ascensão do fascismo, não, foi com o golpe contra Dilma Rousseff, com aquela ponte para o futuro do Michel Temer, a pinguela para o passado, não é isso? O movimento sindical passou a enfrentar muitas dificuldades. A reforma trabalhista, ou deforma trabalhista do Michel Temer, representou um baque profundo na negociação coletiva, no papel da Justiça do Trabalho e na própria estrutura do movimento sindical, né? O Temer ficou bravo porque ontem o Lula, lá no Uruguai, falou que ele é golpista, mas é um golpista ficando bravo de ser chamado de golpista. Ele foi um golpista mesmo, foi um golpista, um traíra, né? Pois bem, então, a partir dali, o movimento sindical enfrentou muita dificuldade. Isso, inclusive, gerou distanciamento da base, dificuldade objetiva, na materialidade mesmo dos sindicatos, né? Então, eu acho que esse é o momento de ver como fortalecer o movimento sindical. Importantíssima essa interlocução com o governo, importantíssima a criação desses fóruns interministeriais com participação do sindicalismo, né? Importantíssimo o sindicalismo se fazer ouvir, né? Se fazer ouvir. Agora, eu acho que tem questões que nesse momento, vão exigir muito do movimento sindical. O movimento sindical, a extrema-direita e a direita liberal, entre aspas, né, estigmatizou o movimento sindical, colocou o movimento sindical como defensora de corpo, de corporações apenas distantes da sociedade. Eu acho que o movimento sindical precisa falar mais para a sociedade. Me chama a atenção, Raio, eu não estou discutindo sindicato nenhum, porque eu não estou acompanhando, por exemplo, o que o Simpro Goiás está fazendo. Chamou a atenção que, quando da explosão da fome no Brasil, a ausência de auxílio, né, todo o sindicalismo e o Simpro, né, fizeram campanha de solidariedade, de arrecadação, para ajudar pessoas que estavam mais necessitadas, além da pressão sobre o governo do fascista Bolsonaro para garantir o auxílio emergencial que ele não queria, né? Agora, isso então é falar com a sociedade, não é falar só para o corpo, só com a questão econômica corporativa, é falar para a sociedade. Eu acho que agora precisa falar muito mais ainda para a sociedade, muito mais para a sociedade. Por exemplo, nós estamos agora diante de uma tragédia que já existia, mas estava sendo abafada, que é essa tragédia, né, das comunidades Yanomami, né? É uma tragédia. O negócio são cenas que estão horripilantes, de pessoas esquálitas, de crianças, né? Já são 540 mortes de crianças em 4 anos, e esse número está subestimado, segundo um líder indígena que eu falei ontem, Júnior Yanomami, né? Está subestimado, né? Eu acho que o movimento sindical precisava ter uma atitude muito forte, vigorosa, tanto de denúncia do genocídio, inclusive exigindo que o Tribunal Penal Internacional de Haia, a TPI, analise, né, os recursos que já existem lá, qualificando o governo Bolsonaro de genocida, né, como prestando solidariedade. Né? Eu vi essa semana o MST enviando alimento para as comunidades Yanomami, que são várias comunidades em Roraima, né? Eu acho que o movimento sindical é isso, ele precisa falar com a sociedade, solidariedade ativa, né? Além disso, eu acho que o movimento sindical ele tem as suas bandeiras que foram muito bem elencadas na Conclate de 2022, né? O Simpro, o CTB participaram ativamente disso na Conclate de 2022, né? E que foram apresentadas como contribuição no GT, né, no grupo de trabalho da equipe de transição do governo, e que o governo agora, o presidente Lula, tem falado sobre essas questões, né? Tem se comprometido a pôr em prática, né, essas bandeiras, né? Então, eu acho que tem várias bandeiras. Eu acho que talvez uma preocupação, para encerrar, que eu já estou falando há 25 minutos, você não me cobrou, Railton? Falta 5. Não, vou encerrar. Uma preocupaçãozinha, só que eu acho que talvez a gente devesse estar
está mais presente, principalmente nesse grupo interministerial que vai discutir negociação coletiva e organização sindical. Eu acho que é a preocupação com organização na base. O movimento sindical, por N razões, não é um problema de crise, não é um problema de traição de direção, por N razões, o movimento sindical se distanciou muito da base. Ele está distante, ele chega até a porta de alguns estabelecimentos. Ele não consegue entrar nesses estabelecimentos. Talvez um grande debate nesse momento seja o seguinte: como fortalecer mais a organização de base do sindicalismo brasileiro? O que reivindicar? É delegado sindical? É comissão por local de trabalho? O que reivindicar? Nós devíamos aproveitar esse momento, né, que o presidente Lula fala em fortalecimento dos sindicatos, que na Europa se fala em fortalecimento dos sindicatos, que até o próprio Joe Biden fala em fortalecimento dos sindicatos para dar uma regulada no capitalismo. Nós tínhamos que aproveitar esse momento para fortalecer a organização na base, para aproximar mais os sindicatos da base. E aproveitar esse momento para discutir com vários setores, mas discutir principalmente com a juventude e com as mulheres. Principalmente com a juventude e com as mulheres. Como que a gente renova o sindicalismo brasileiro, como que a gente fala mais para essa juventude. Isso vai exigir mudança de linguagem, comunicação. Como que a gente fala mais para a juventude e como que a gente cria espaços de fato, né, para a participação, para o protagonismo das mulheres no movimento sindical. É isso, ponto. 27 minutos. Desculpa aí, estourei 7 minutos do que eu tinha pensado. Chega. Excelente. É mais para trocar ideia mesmo. Excelente, Miro. Agradeço muito aí a sua intervenção qualificada, como sempre. Nós vamos abrir agora para algumas intervenções e lembrando que o nosso teto aqui é até às 17h30. Então, vou abrir. E aí, Miro, enquanto você falava, e claro, eu pensava aqui numa série de questões e como a sua fala vem ao encontro de muita coisa que nós temos discutido, né? Essa grande pergunta, né? Qual o papel do movimento sindical e do movimento social como um todo nesse novo ciclo político que se abre com o governo Lula? E você falou desse encontro do Lula com 600 sindicalistas, eu estava lá, em Brasília. Primeiro, assim, é muito forte a presença do presidente Lula, como ele se coloca, como ele é corajoso, né, no sentido de afirmar suas posições, seu compromisso histórico, né, como dirigente sindical. Ele diz, olha, eu não sou presidente, eu sou um sindicalista que sou presidente, né? Então, o compromisso histórico de alguém que veio para a cena política pelo movimento sindical, mas, ao mesmo tempo, a compreensão da correlação de forças, os limitadores, das dificuldades, né? Eu fiquei impressionado ali em Brasília, no Palácio do Planalto, quando eu fui ao banheiro fazer um pipi, e o banheiro do Palácio do Planalto, enorme, tinha um mictório. Todos os mictórios foram arrancados, vaso arrancado, pia arrancado. Então, você pensa assim, que violência é essa que colocaram para arrancar um mictório chumbado na parede, arrancar um vaso, arrancar uma pia? Isso foi o que eu vi ali presencialmente. Então, nesse cenário, você vê a alegria dos dirigentes sindicais de serem acolhidos pelo presidente, sinalizando, olha, gente, quero aqui afirmar meu compromisso de luta com vocês. Nós sabemos que essa agenda que foi colocada aí, no início falava de revogaço, né, das contrarreformas, trabalhista, previdenciária, depois se fala em revisão, mas o Lula deixa claro, olha, alguns pontos realmente dessa reforma foram nocivos e vieram destruir o movimento sindical. Por exemplo, o financiamento, né? Como é que você faz movimento sindical no modelo que nós temos na Constituição de 88, que é a unicidade sindical, sem o pilar do financiamento? Você garante estabilidade, você garante a unicidade, mas você não garante financiamento. Dá um trabalho enorme, imagina, nós somos sindicato estadual, representamos toda a base do setor privado do Estado. Sem financiamento, como é que você vai cumprir o papel constitucional, né, do modelo da unicidade? Mas, enfim, nós sabemos que rever essas reformas depende desse elemento que você chama aí a atenção, que é a autonomia do movimento sindical, independentemente de qualquer governo. Mas esse sinaliza uma esperança para nós, mas, de igual maneira,
nós temos que manter a autonomia. E o próprio Lula disse isso claramente no encontro conosco, dias atrás, né? Que o movimento sindical ele tem que cumprir o papel dele, inclusive pressionar. E ele diz, olha, e se tem um governo que vocês podem pressionar, é o governo que está começando agora, porque os governos anteriores é borracha em cima de vocês, né? Então, o campo está aberto para a disputa política, ele deixa isso claro, né? E essa questão da inteligência política é fundamental para nós do movimento sindical, porque nós somos muito abordados pelo esquerdismo, pelo sectarismo, que não compreende essa correlação de força, não compreende esse nosso papel. De tal maneira que nós abrimos aqui o nosso ano de trabalho no Simpro, e aqui tem muitos companheiros da CTB também, muito honrados de ter aí, Miro, a sua intervenção, e eu abro aqui para os companheiros e as companheiras, aqui temos alguns presencialmente, e esses que estão aqui acompanhando também pelo Zoom, que possam se inscrever pelo chat. Vou pedir aí uma intervenção de 3 minutos, né, extensivo a 5, para todos aqueles que querem intervir. Então, a palavra está aberta, e é só se inscrever pelo chat ou abrir o microfone aí diretamente, sem muita frescura, né? Diz o outro, um de cada vez. E está uma chuva danada aqui em Goiânia, viu? Estou olhando para a tela aqui, o mundo está acabando em água aqui. Inscrições abertas. Ó, tem o Gilberto, que é da direção do Simpro, está aqui presencialmente, ele vai fazer a intervenção. Gilberto, professor de filosofia na educação básica, professor também no ensino superior, dirigente aqui do Simpro. Olá, boa tarde a todos. Muito feliz aqui em estar participando desse momento, viu, Miro? Como sempre, suas intervenções sempre esclarecedoras, né? E que nos ajuda, com certeza, a vislumbrar a nossa atual realidade. E somente realmente para reiterar o que você tinha comentado, né? Nós vivemos aí, iremos viver nesses próximos 4 anos, um período de embate muito forte, muito intenso, né? E o Lula, quando pede que nós, né, que todas as categorias têm que pressionar, ele tem ciência desse embate, ele sabe perfeitamente que muitas das decisões, inclusive decisões que poderiam favorecer a nossa classe e todas as classes minoritárias desse país, vai depender da pressão, né? Não adianta, conforme você falou aí, a gente ficar lá nessa passividade, né? Nessa atitude passiva, esperando que as coisas vão acontecer, porque o mercado não quer dividir as suas benesses, a gente sabe disso, né? Então, qualquer governo que tenha uma conduta, uma postura que esteja mais voltada para o social, ele vai, né, encontrar obstáculos gigantes do mercado, e essa vai ser, sem dúvida nenhuma, né, aquilo que está esperando o governo Lula e que está esperando também os segmentos sociais, né, como os sindicatos, como nós, sindicatos aqui, né? Então, eu queria apenas reiterar as suas falas, né, enaltecer realmente o que você colocou, no sentido de dizer, olha, o horizonte não está necessariamente muito claro no tocante, por exemplo, a conquistas, porque nós temos um mercado, nós temos, por exemplo, uma categoria que já foi, digamos assim, talvez recebeu a vacina do fascismo, e essa vacina está fortemente na veia, né, de muitos desses dirigentes patrões aí que não estão necessariamente abertos, né, a inovações, a mudanças, né? Então, a impressão que a gente tem a partir daquilo que você colocou é exatamente essa, de que realmente não serão anos fáceis e que realmente
a luzes, né, à frente aí, em termos de conquista, vai depender de muita luta, de muito esforço coletivo. Obrigado aí pelas colocações. Bem, inscrições abertas, pessoal, para fazer a intervenção, pergunta, aqui a partir dessa fala do Miro. Ô, Railton, deixa eu fazer uma intervenção, pode ser? Muito bem. Fernando Miro é coordenador do SINTIF, Sindicato Técnico Administrativo das Instituições de Ensino Superior do Estado de Goiás, das instituições superiores federais do Estado de Goiás. Fernando, contigo. Então, Miro, parabenizar aí pela sua avaliação. Acho que está dentro da linha de que a gente vem discutindo no setor público, né? Eu sou representante dos trabalhadores das universidades e institutos federais, e a nível nacional, todas as entidades sindicais do setor público, não só das universidades, têm consciência de que o que a gente tem que enfrentar agora é essa disputa, no nosso caso, né, uma disputa, além de defender a democracia e as liberdades no país, uma disputa também pelo orçamento público, né? Porque tanto na educação como em outras áreas, o governo Lula teve que fazer uma frente ampla, então você tem no Ministério lá forças políticas diversas, e essas forças vão estar disputando o orçamento da União, né? E nós, servidores públicos, estamos amargando aí um longo período aí sem reajuste salarial, e temos a certeza de que a gente só vai conseguir, mesmo com o governo progressista, vamos conseguir alguma coisa se a gente pressionar o Lula e pressionar os ministérios, os ministros, né? Pressionar o governo. E o cuidado que a gente tem que ter é pressionar o governo, porém, não criticar o governo, né? Então, é uma dose de cautela, né? Aquela questão, a diferença entre o veneno e o remédio, né? É usar a pressão como remédio, mas se exagerar na pressão, a gente pode prejudicar a liberdade e a democracia. Mas é só mesmo um comentário para dizer que a sua avaliação que você fez está dentro do que a gente tem discutido bastante, principalmente no setor público, tá bom? Um abraço. Eu estou com a câmera desligada porque eu estou no meu carro, na rua, mas agora eu estou parado, né? Não estou dirigindo, não. Por isso que eu vou ficar com a câmera desligada. Um abraço. Esse é o Fernando, mais conhecido como Fernandão. E Fernandão porque é um gigante na luta mesmo aqui dos trabalhadores, das trabalhadoras. Se inscreveu ali o Silvio Costa, grande companheiro de muitas lutas. Miro, eu não sei se você sabe, o Silvio foi o presidente do Simpro na retomada classista, ali, 1980, 81. Silvio Costa, com a palavra. É um motivo de muita satisfação estar encontrando vocês aqui e de poder ouvir o Miro e emitir algumas ideias, né? E rever aqui camaradas de longas, eu ia falar velhas, mas eu engoli o velhas, de longas lutas, porque as lutas continuam e não são velhas, sempre estão se renovando, não é? Creio que o Miro coloca o centro das questões hoje, né? Eu gostaria só de chamar a atenção, dar o destaque para algumas, né? Que me parece importante, porque a realidade, a luta política, a luta de classe não espera, ela está em desenvolvimento, não é? E isso é muito importante. Creio que, diferente dos governos anteriores do Lula e da Dilma, mas principalmente do Lula, não é? Está colocado em uma nova realidade, que é uma frente ampla, amplíssima, e para permitir avanços que as contradições, as disputas internas, externas, a nível do governo, sejam explicitadas e favoreça as forças democráticas e populares. Creio que é importante a gente estar mapeando esse quadro no seu cotidiano, não é? E, claro, que mesmo antes de encerrar a eleição e das posses do Lula, não é? E do fatídico 8 de janeiro, as forças políticas têm se articulado em diversos níveis, Claro que esses diversos níveis, em vários, há um ponto de encontro, de repercussão
porque não é simplesmente ao nível, vamos dizer assim, institucional, ele tem base real, diferente do processo da luta institucional alguns anos atrás. Não é? Há uma base social organizada de direita e de extrema-direita. Então, quando falamos em movimentos sociais, temos que levar em conta essa nova realidade. Daí a necessidade de termos essa perspectiva da frente ampla e amplíssima. Só pegando um exemplo que está na ordem dos dias, que é a eleição da Câmara e do Senado. Não é? A Câmara conseguiu certa aliança amplíssima em torno de um determinado candidato que pode impedir as iniciativas de pauta-bomba, de atitude de direita e de extrema-direita. Pode, não é? Há essa possibilidade, mas nada é definido a priori. Não é? Então, isso, vamos dizer assim, facilita um pouco. Não é? Porém, veja, no Senado está se configurando, eu estava vendo hoje as notícias que têm saído, configurando dois grandes blocos. Outros alternativos, vamos dizer assim, não vai ter força suficiente, que é esse das amplas forças democráticas, que envolve setores da direita até setores da esquerda, não é? Em torno de uma determinada candidatura, e uma tentativa que me parece que vai evoluindo de uma aliança da extrema-direita, capitaneada pelo PL, tendo como as seclas aí o PP, o PR, e possivelmente outros que têm postura de direita e que apoiaram o Bolsonaro. E aí, nesse quadro, não é, como a gente vai ver na redefinição dessas forças e do posicionamento delas, eu chamo a atenção que eu creio que, às vezes, fica subsumido nos debates, que é a questão religiosa. E diria que, até recentemente, nós não tínhamos levado em conta a importância disso. Não é? Mas, dado as tendências da luta política, da luta de classe, nos movimentos sociais, essa questão religiosa ela assume um papel de destaque, de grande importância. A direita católica ela vinha já se manifestando com certa nitidez nos últimos anos dentro da Igreja Católica e já vinha se articulando aí nas diversas seitas neopentecostais, que eu não vou citar elas que vocês sabem, não é? Que tem uma atuação ao nível de base, porque eles capturaram aquela iniciativa dos comunistas anterior de fazer um trabalho de base, uma ligação com os moradores, seja no local de moradia, no local de trabalho, eles se apropriaram disso e têm feito esse tipo de trabalho. Claro que aí é o quê? Que vai ser unificado isso em termos da religião e das fake news. Não é? Então, é preciso, no meu entendimento, a gente mapear e ter muita clareza sobre a importância da questão religiosa, que eu creio que nós vamos enfrentar isso com muita importância e certo volume, seja no movimento sindical, no movimento social mais diverso que seja, não é? Porque acabou, diria assim, aquela atuação nossa no movimento social sem grandes contraposições. E agora nós vamos enfrentar uma contraposição também nesse nível. Então, veja, as contradições e a luta de classe, ela assume diversos níveis e ela é multifacética, multilateral e que vai se manifestar no conjunto das nossas atividades. Isso cria para nós uma dificuldade. Como articular mentalmente na nossa ação esse conjunto de elementos que compõem a realidade e que exige um posicionamento do sindicalismo classista. Silvio, 7 minutos. Então vou terminar. Vou terminando. Não é? Então, veja, quando eu estou colocando essa questão aqui da religiosa e dos trabalhos de base, está associado à atuação nas redes sociais. Não é? E um mecanismo fundamental é que nos permita furar as bolhas. Não só as bolhas das manifestações na internet, mas a partir do bairro, do local de trabalho, ao nível das amizades, perdemos muitos amigos, perdemos muitos parentes que eram próximos do nosso cotidiano.
como recapturar esse pessoal, como travar essa luta para que nós possamos nos fortalecer para que possamos pressionar os espaços da luta institucional, não é? Porque a luta não ocorre por acaso. E me parece que agora, de ontem para hoje, né, essa questão institucional assumiu uma importância grande, que é a eleição da Câmara e do Senado, e a recomposição dessas forças aí. E, para mim, o alerta veio. É necessário tudo isso que vocês dizem, né? Pressão, mobilização, trabalho de base, etc., etc., mas no sentido de, em cada situação, consolidar e ampliar essa ampla frente democrática e antifascista, antinazista. Né? Então, não poderia falar mais, mas termino por aqui nesse momento. Tá? Obrigado. Tá um prazer estar com vocês. Obrigado, professor Silvio. Grande intervenção. Tem inscrita aqui a Lili. Liliana, aí, na fala da Liliana, eu vou encerrar as inscrições. Se alguém ainda quiser se inscrever, se inscreva agora na fala da Liliana, lembrando que o nosso teto é até 17h30. E a gente tem que devolver ao Miro ainda para ele fazer um arremate final aí. Então, com a Lili, intervenção de 3 a 5 minutos. Obrigada. Bom, eu não sei se vocês já observaram, mas pelo menos em algumas leituras que eu tenho feito, quando menciona assim, o presidente eleito Lula, entre parênteses, PT. PT. Então me vem um frio assim na barriga, eu falo, gente, mas não é PT, é frente, eleito pela frente ampla. Por que nós não começamos a escrever desta maneira? Não é? Porque não é um governo do PT. Começa essa observação. Muito bem. Hoje pela manhã, nós tivemos no ciclo nacional do SES as presenças do Santana e do Marcos Virlani. Eu fiz algumas anotações, as meninas aqui do SES podem me ajudar. Muito bem, se eu cometer algum equívoco aqui. O tema de hoje foi direitos trabalhistas e previdenciários, síntese de quais direitos foram usurpados e como deverá acontecer a recuperação e novos avanços. Claro, se fosse o Miro falaria, eu não tenho receita de como que vai recuperar. Eu não tenho receita, mas tem algumas pistas, não é assim que você sempre fala, Miro? Tenho pistas. Muito bem. O Marcos Virlani, tanto ele quanto o Santana, falaram da pressão, mas o Marcos Virlani traz alguns dados interessantes, o Miro, de alguma maneira, até já trouxe aqui também. A correlação de forças não está favorável. Por um lado, pode ter uma atmosfera melhor para a nossa luta, mas a composição do Congresso, por exemplo, ele citou mais de 300 e tantos deputados e deputadas no campo da direita, centro-direita. E não chegam a 50, se não me engano, acho que ele falou, não sei se 48 ou 49 deputados e deputadas, no nosso campo para defender a pauta dos trabalhadores. Então, já começa aí, né? Muito bem. Quando ele falou do revogaço, olha, não vai virar revogaço. Então, vamos, né? Eu entendi assim, não dá para ter essa expectativa. O Lula não vai conseguir, esse governo não vai conseguir o revogaço. Então, o que dá para fazer? Algumas pautas prioritárias agora, aí, através desse grupo interministerial. E ele citou algumas lutas para a gente prestar atenção e tentar garantir, pelo menos nesse momento, e depois continuar pressionando para conseguir outras conquistas. Ele falou da negociação coletiva, da ultratividade, que nós precisamos garantir. Então, segundo ele, um absurdo um trabalhador negociar sozinho com o patrão, um absurdo o trabalhador não fazer homologação no sindicato, então, a obrigatoriedade de homologação no sindicato, onde o trabalhador muitas vezes desconhece seus direitos, e o patrão, que tudo sabe e tem na mão o facão né, do poder. A questão do salário mínimo, se não me engano, ele falou a questão do salário mínimo também, né, essa intensificação aí da valorização do salário mínimo, e falou sobre a questão do financiamento, né, das entidades sindicais. Porque as entidades sindicais ficaram esquartejadas.
sem o financiamento. Então, que pelo menos o movimento sindical consiga garantir o imposto sindical pode esquecer que não vai voltar, mas tem que ter, seja lá com que nome, uma maneira de garantir o financiamento para as entidades sindicais sem direito à oposição, segundo ele. Acabar com essa história, depois o trabalhador tem direito a se opor. Não, não, não. Usufrui da luta, então também tem que financiar a luta, né? Bom, então, para resumir, Miro, a minha pergunta é a seguinte. Ele disse, o movimento sindical precisa se renovar. Novos tempos, novas práticas. Mas fica genérico, né? Como é mesmo que a gente renova? Só renovando os dirigentes? Que práticas renovadoras? Você disse, atingir a juventude e as mulheres. Miro, você está falando isso faz um tempão. Que eu sou sua aluninha, faz um tempão que você está falando da juventude e das mulheres. Não é? Então, se você pudesse explorar um pouquinho mais algumas pistas de práticas renovadoras para nós, para contribuir para esse processo de engrossando esta pressão, que o Lula já deu a dica, me pressionem. É um pouco por aí. Perfeito. No chat não tem ninguém mais inscrito. Aqui presencialmente também, não. Então, Miro, tendo em vista que o nosso teto é 17h30, eu devolvo a bola para você aí e te falo que nós estamos te esperando aqui presencialmente, porque as cachaças de Goiás estão bem apuradas, estão boas. Estamos te esperando para tomar uma aqui, viu? Tinha um restaurante perto de casa, que era um restaurante goiano. E o caboclo lá tinha uma cachaça de catalão, que era uma beleza, adorava. Até que eu levei alguns litros para casa. Então, Goiás tem boas cachaças, com certeza. Vamos lá, Jailton. Belíssimas questões, belíssimas problematizações, questões levantadas. Infelizmente, não teve resposta para nenhuma delas, né? Mas belíssimas questões. Escrevi tudo aqui. Eu acho isso. Então, pegar aqui pela ordem, ser telegráfico. Isso que você coloca, Jailton, o papel do sindicalismo nesse novo ciclo vai ser um papel de sustentação desse governo e de pressão sobre esse governo, né? É isso, é um governo que representa uma baita vitória dos trabalhadores, mas é um governo que está num cenário de muitas dificuldades. Então, apoio no sentido de evitar um novo retrocesso como a gente teve, mas é pressão, né? E essa pressão é isso, os relatos do encontro são esse relato que você deu aí. Foi um encontro emocionante com o presidente Lula. Eu ouvi vários sindicalistas de várias centrais sindicais, fui perguntando por um, né? E todo mundo impressionado. Mesmo quem às vezes cai num certo esquerdismo, que faz parte, né? Impressionado, dizendo, é outro clima. Nós tivemos 7 anos de total desrespeito. É outro clima. Você está no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto foi ocupado pelos fascistas nesse período, foi ocupado, né? Foi militarizado, foi fascistizado. Então, você voltar ao Palácio do Planalto, inclusive depois de uma derrota de um golpe, tem um significado que é um negócio impressionante, né? Então, eu acho isso. É a nova fase que nós estamos vivendo, com grandes perspectivas agora, que vai exigir, com muitas dificuldades, vai exigir muita luta. Luta num cenário que é isso, nós vamos ter que fazer a pressão por pautas máximas, mas sabendo que não vamos atingir pautas máximas, nós vamos ter que obter pelo menos vitórias em pautas mínimas, né? Então, certo seria uma revogação da reforma trabalhista do Michel Temer, esse seria o certo, porque aquilo foi um petardo contra a organização sindical, contra a justiça do trabalho, contra a negociação coletiva, contra os direitos trabalhistas. O certo seria o revogaço. Só que a correlação de forças não está dada para isso, mas a gente pressiona para que, pelo menos, sejam revisados vários pontos da reforma trabalhista do golpista Michel Temer, né? O certo seria a volta de contribuição sindical para todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores ganham com a ação do sindicalismo, e isso não é uma
uma aberração do sistema sindical brasileiro. Isso não tem nada a ver com Getúlio Vargas, com o Estado Novo. No mundo inteiro existem contribuições compulsórias de sindicalismo. Tem outros nomes, mas existem contribuições compulsórias, taxa de solidariedade, tem várias formas. Eles aqui tentaram, a partir do golpe do Temer, asfixiar o sindicalismo. O certo era o retorno da contribuição sindical. Só que eu acho que isso também não está dado. Mas nós podemos obter, podemos ter a possibilidade, por exemplo, de obter uma contribuição negocial aprovada em assembleias. Eu não me simpatizo muito com a ideia, mas aí é um debate, é um belo debate. Eu não me simpatizo muito com a ideia de que o trabalhador que não contribui não recebe direito, porque isso eu acho que fratura a luta dos trabalhadores. Então, eu acho que o grande debate é esse da contribuição negocial, ou seja, existem passos a serem dados, nós não vamos conseguir a pauta máxima, até por tudo que a gente viveu de retrocesso, e pela correlação dada, mas nós temos que lutar por isso, para obter pelo menos a pauta mínima, para obter avanços. Se não houver pressão por isso, aí nós não vamos ter nada mesmo. Vai tudo se justificar com base na correlação de força. Correlação de força a gente analisa não para se acomodar a ela. Correlação de forças eu analiso para mudá-la. Porque se correlação de forças eu analisasse para me adaptar a ela, nenhum trabalhador faria greve. Os russos não fariam revolução, os chineses também não. Correlação de forças eu analiso para alterá-la, para ver como alterar os melhores caminhos para alterar do ponto de vista favorável aos trabalhadores. Então, essa observação, Jair, eu estou concordando com o que você disse, achei um maior barato o relato seu do encontro lá no Palácio do Planalto, inclusive com a história das latrinas do Palácio do Planalto. Aquilo foi uma barbárie total, aquilo foi o ódio alimentado pelo fascismo. Os que estão sendo presos até agora são bagrinhos, é preciso chegar nos grandes. É preciso chegar nos grandes financiadores, é preciso chegar no núcleo político que organizou essa coisa, é preciso chegar nos milicos que organizaram essa coisa, é preciso chegar nos milicos conspiradores. Não é para menos que a esposa do Vilas Boas, que é um conspirador mor, estava presente no acampamento no QG em Brasília. É preciso chegar nesses caras. Não dá para passar pano. Então, é preciso chegar nos influenciadores, os que alimentaram isso via fake news, via redes digitais, e preciso chegar no chefe disso. O chefe dessa ação que destruiu as privadas do Palácio do Planalto se chama Jair Messias Bolsonaro. É preciso chegar nesse cara. Mas achei super legal o teu relato do encontro. Gilberto, é isso? Acho que é isso mesmo, Gilberto. Vai depender de muita pressão, porque mesmo quem foi derrotado nas eleições, Deus Mercado, que uma parte do Deus Mercado apoiou o Bolsonaro. É só ver de onde vem a grana da campanha do Bolsonaro. A grana da campanha do Bolsonaro, 90%, 80%, 80 e pouco por cento, vem do agronegócios, ou do ogronegócios, ou dos agrotrogoditas. Os caras que apoiavam o Bolsonaro por uma razão simples, porque ele deixava passar a boiada. Ele matava Yanomami, ele devastava, ele entregava para a mineradora, para a madeireira. É razão de classe. Essa turma é reacionária de origem. Ela vem da escravidão, e essa turma tem uma grande força aí no Centro-Oeste. Foi essa turma é que foi derrotada na eleição e agora já procura se adaptar para fazer pressão e vai continuar jogando na desestabilização. Ela é base do fascismo no Brasil. Ela é base econômica do fascismo. O fascismo não tem só base social, ele não gotejou no meio do povo, não. Ele tem base econômica. É exemplo do que teve o fascismo na Itália ou o nazismo na Alemanha, que o diga a Volkswagen. Tem classe. O fascismo tem classe. Então, eles vão jogar duro. O agronegócio vai continuar jogando duro. Um setor importante do empresariado urbano vai continuar jogando duro, tanto é que esse setor bancou o golpe também, bancou a eleição, tentou bancar a reeleição do Coiso, do Bolsonaro, do Capetão, e estimulou o golpe. Você tem um looping empresariado brasileiro nesse setor de serviços que é um negócio horrível. O velho da van é a expressão abjeta disso.
né? O velho da van é expressão disso. Esse cara do Madeiro, expressão disso. Então, esses caras vão jogar muito pesado no governo, seja para continuar desestabilizando, porque eles vão continuar conspirando, ou alguém tem a ilusão de que eles mudaram, que o louro da van mudou de posição. Vão continuar jogando na desestabilização, financiando fake news, financiando esgoto na rede digital, vão continuar se articulando com os setores militares, vão continuar se articulando com os mercadores da fé, com os lobistas da fé, vão continuar, e vão fazer pressão sobre o governo Lula. Eles têm que manter uma chantagem sobre o governo Lula. Até para os empresários que não são fascistas, essa chantagem ajuda, porque acua o governo Lula, ajuda. É isso que evita uma discussão mais profunda sobre a reforma trabalhista, é isso que evita uma discussão mais profunda sobre fortalecimento da organização sindical, é isso que evita uma discussão mais profunda sobre realinhamento no mundo, não ficar submisso ao império. Esses cães raivosos, hidrófobos da extrema-direita ajudam a direita liberal na sua pauta. Então, o jogo de pressão vai ser violentíssima, concordo contigo, e é preciso, então, pressão desse lado, pressão com inteligência política desse lado. É isso que o Fernando diz, isso está muito presente, por exemplo, na área de educação. Na área de educação, no governo do Capetão, ela foi apropriada por mercadores da fé, né? Foi apropriada, no primeiro momento, por setores os mais reacionários possíveis, setores vinculados ao chamado olavismo, seguidores daquele filósofo de orifícios, o Olavo de Carvalho, que tem 1 ano que não fuma mais, né? Que deixou de fumar, né? Pois bem, então eram os Olavetes com Weintraub, o primeiro era o principal Olavete, inclusive, aquele Vélez, né? Depois o Ministério da Educação foi apropriado pelos lobistas da fé, pelos mercadores da fé, esse pastor Milton Ribeiro, aquele que dá tiro em aeroporto, né? Esse pastor, né? Transformou aquilo num reduto de lobistas da fé, né? Lembram-se da cena lá dos 2 lobistas que o Bolsonaro pediu para privilegiar em negociação, né? Então, foi destruído. Há agora um esforço de reconstrução desse ministério. Agora, é evidente que os vários setores da sociedade, inclusive os setores do mercado, vão jogar pesado para interferir nesse ministério. Isso que o Fernando fala é corretíssimo, já está tendo uma tensão enorme no ministério, né? A luta vai ser muito dura. A questão dos servidores públicos é só ver qualquer debate que tenha, qualquer sinalização que tenha, com reposição no serviço público, com aumento do papel do Estado, a mídia, mesmo a mídia que fala contra o fascista, estou citando aqui a Globo, a Folha ou a Veja, quando entra em fortalecimento do Estado, ela chia. Até a Eliane Cantanhede, que está tão boazinha com o Lula, quando entra em discussão de mercado, ela fica brava de novo, ela não nega a sua origem tucana, né? Então, no MEC, essa disputa já está dada. Houve um certo compartilhamento dentro do MEC, né? Há muitas críticas, por exemplo, a indicação daquela menina do Amazonas, do que ela representa, né? Então, atenção. Agora, é isso que o Fernando diz, né? É preciso pressionar, então, já sabendo que vai haver essa tensão, né? Depois de um MEC destruído, tomado por lobistas da fé, né? Vai haver muita tensão nesse novo MEC, né? Com Santana à frente. É preciso pressão agora, é isso que Fernando diz. Pressão, mas nunca jogando na desestabilização desse governo para não fazer o jogo da direita. Ou seja, eu achei muito legal a analogia com o remédio e o veneno, muito legal. Silvio, grande amigo, grande figura. Primeiro, agradecer, ele enviou vários textos para publicar lá no bloguinho caseiro, e eu sempre, vários vídeos, eu sempre estava lá reproduzindo. Agradecer por ele ter enviado lá para o blog caseiro, né? Eu acho que ele faz um levantamento bastante interessante sobre o que está em jogo, né? E quais as pressões que vão ocorrer, né?
volto a dizer, não é só uma base social no sentido de contaminação, manipulação, não. Tem uma base econômica do fascismo no Brasil, né? Uma base econômica, tem uma base na infraestrutura e tem uma base na superestrutura, né? Agora, o Supremo defendeu a legalidade, defendeu a institucionalidade, mas é bom a gente não esquecer que o golpe foi feito com o Supremo e com tudo, né? O apoio na infraestrutura, é bom a gente não esquecer o papel dos militares. Os militares têm muita contradição histórica, né? Que eu digo tenentismo, Prestes, Lott, né? As perseguições aos militares no golpe de 64, mesmo agora, recentemente, esse porra desse Mourão fica chiando que o Lula mudou o comandante do Exército, o Bolsonaro mudou os 3 comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, naquela crise que teve em 2021. Né? Então, há contradições entre os militares, né? Mas essa é uma base né? Acabou sendo uma base importantíssima do fascismo no Brasil, né? Com todas as contradições, que tem a ver também com a história, né? É bom a gente não esquecer na história o papel dos militares em vários golpes, né? Como no de 64 e agora no de 16. Né? Então, eu acho que o Lula agora assume o comando. O Lula tentou uma saída conciliadora com os militares, né? Eles prevendo, é um jeitão Lula, ele fala, já prevendo o seguinte: não, eu vou ter que enfrentar várias brigas, né? Então, vamos adiar um pouco essa briga com os milicos, deixa para mais tarde, vou colocar aqui um ministro que passa pano, o Múcio, né? Para ver se acalma. Só que os militares participaram diretamente. Cada informação, todo dia pinta uma informação nova sobre a presença da alta oficialidade no golpe do dia 8 de janeiro. Cada dia tem uma nova informação. Mesmo o Tomás, como ele gosta de ser chamado, o novo comandante, é um sujeito mais habilidoso, mas não podemos esquecer que ele ajudou a redigir aquele tweet do Vilas Boas. É um legalista, entre aspas, mas cumpre um papel importante agora. Ou seja, né, o fascismo ele teve base social, ele tem uma base de manipulação, mas ele tem uma base econômica que vai ter que ser enfrentada aos poucos. Tem que ver tempo de enfrentamento de cada um. Esse fascismo ele mostrou força no Congresso, apesar, viu, Silvio, que eu acho que vale a pena analisar. Eu acho que a tentativa de golpe do 8 de janeiro, por incrível que pareça, enfraqueceu a extrema-direita no Congresso, isolou a extrema-direita no Congresso. Né? Tanto é que você via que Bia Kicis, Zambelli, estavam todos, né? Aquele Ottoni, né? Estavam todos animadinhos para tomar várias comissões da Câmara, já recuaram, né? Não estão com essa bola toda. Né? O golpe fragilizou a extrema-direita, né? No Congresso, apesar dela ter ganhado muita força na eleição. Mas é outra base. Eu acho que você está corretíssimo nessa questão da Frente Ampla. Se não fosse a Frente Ampla, não ganhava eleição. Não ganhava eleição. Se não fosse a Frente Ampla, talvez não derrotasse o golpe do dia 8 de janeiro. E se não for a Frente Ampla, dificilmente vai conseguir se governar o Brasil. Eu acho que quem tem maior clareza sobre isso é um sujeito chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Ele saiu da cadeia depois de 580 dias, muita gente achava que ele ia partir por tudo ou nada. E na primeira declaração, quando recobrou os direitos políticos, ele falou o seguinte: eu não estou aqui para demarcar posição. Se for para ganhar a eleição, se for para disputar a eleição, eu quero disputar para ganhar, eu quero disputar para tomar posse, eu quero disputar para governar. Eu não estou para demarcar posição. Não é coisa de fraseologia. Se é para eu disputar com essa idade, eu quero disputar para ganhar, tomar posse e governar. Para isso, eu preciso de uma frente ampla. Tanto é que ele surpreendeu muita gente, quando ele anunciou o Alckmin como vice. Ele fez essa manobra na culinária brasileira de juntar Lula com chuchu. Né? Ele fez essa manobra na culinária brasileira. Né? Ele inventou esse prato. Né? Eu acho que o Lula está muito convencido disso. Né? Se não fosse isso, não teria ganhado a eleição, são 2 milhões de votos de diferença. Né? Não teria segurado esse golpe. A cena mais importante do golpe, além da reação externa, que foi imediata, mais de 90 países se pronunciaram imediatamente contra o golpe, né?
né, em apoio ao presidente Lula, a cena mais emblemática dessa frente ampla foi aquela cena da saída do Palácio do Planalto para o Supremo, com todos os governadores, com os presidentes da Câmara, do Senado, com a presidenta do Supremo, com a presidente do TSE, o Xandão. Aquela cena foi a mais emblemática do que era essa frente ampla, né? É certo que o Tarcísio, o Zema, né, tentaram se esconder um pouco, mas eles estavam lá, né? Aquela cena foi a mais emblemática. Então, o Lula sabe disso, as forças que compõem o governo sabem disso. Agora, frente ampla não significa que não tem contradição. Vai ter contradição no interior dessa frente ampla. Vai ter disputa de posições diante dessa frente ampla. Eu acho que a gente devia tentar aprender com as experiências do governo Lula 1.0, 2.0, Dilma 1.0, Dilma 2.0. É preciso a frente ampla. Ela é fundamental, até em função da correlação no Congresso. Mas é preciso fortalecer um núcleo do campo mais popular, de um campo mais progressista. Porque, senão, você pode se diluir nessa frente e perder batalhas que poderiam ser vencidas. Então, manutenção da frente ampla, construção desse núcleo. E concordo com o Silvio que essa questão religiosa é uma questão decisiva, é uma questão que se debateu pouco. A exemplo da questão militar, se debateu pouco, havia muita ilusão com a questão militar, na minha opinião, muita ilusão, né? Brinca-se com Prestes que ele se iludiu com o dispositivo militar do golpe de março de 64, naquele comício da Central do Brasil, que ele fala do dispositivo militar, né? Mas a ilusão continuou, não foi só o Prestes em 64, não. A ilusão com os milicos era grande, né? Muita coisa de que milico era democrata, milico é nacionalista. A vida está mostrando que milico tem interesses e tem uma cultura reacionária com todas as suas contradições. Então, falta estudar muito o papel dos militares na política brasileira, no meu entender. Eu não entendo porra nenhuma disso, mas é a impressão que eu tenho. Como falta estudar muito o papel das forças religiosas. Em 64, foi a Igreja Católica que teve papel decisivo no golpe, nas marchas com Deus, com a família, pela propriedade. Agora, foi setores dessa terceira geração de evangélicos no Brasil, chamados neopentecostais. É a terceira geração de evangélicos no Brasil, né? Nós estudamos pouco esse fenômeno. Ao contrário, nós alimentamos esse fenômeno. O período que os neopentecostais mais cresceram foi no governo Lula. Lula foi onde eles mais cresceram na sociedade brasileira. O período em que os neopentecostais adquiriram maior presença, por exemplo, na televisão, e isso tem muito a ver com a experiência estadunidense dos televangelistas, foi no governo Lula. Atualmente, os televangelistas têm 5h30 na TV aberta brasileira. Isso é uma excrescência, isso é um absurdo. Um absurdo. Falando em teologia da prosperidade, né? Enganando um monte de gente. Então, é preciso estudar. Agora, eu acho que esse debate, nós temos que ser muito cautelosos com ele, não confundir a base evangélica de setores da cúpula evangélica, dos chefões, né? Entre os chefões, e nem nas pequenas igrejas, são nas grandes igrejas, entre os chefões que viviam bajulando Lula, entre os chefões, a tendência é uma tendência de oportunismo puro e conservadorismo violentíssimo. Não aceita qualquer mudança na sociedade. E oportunismo puro. Entre os lobistas da fé. A base evangélica é uma base de povão. É uma base, inclusive, que se sente acolhida na igreja evangélica. O crescimento da igreja evangélica tem muito a ver com as dificuldades econômicas, com a falta de perspectiva, com as crises pessoais, com as frustrações pessoais. Então, eu acho que nesse debate, se é bom a gente, e é esse esforço que você fala, não confundir a base evangélica desses lobistas da fé, que são coisas muito diferentes. E fecho com a perguntinha simples da Lili. Como atingir a juventude e as mulheres? Você fala, mas não explica como, fica no genérico. Pois é, Lili, eu vou continuar no genérico, não sei. Quem tem que responder a isso é quem está na frente do movimento sindical. Vocês é que têm que responder a isso.
É preciso fazer testes, experiências. Fazer experiências. Como fazer isso? Eu não tenho resposta, sinceramente. Eu sei que isso é um problemaço. O movimento sindical brasileiro está envelhecendo. Não sou só eu que estou com cabelo branco. O movimento sindical brasileiro está se aproximando do movimento sindical europeu e estadunidense de envelhecimento. Não abre espaço para a juventude. O movimento sindical brasileiro continua um espaço. A gente fala do parlamento brasileiro, que a representação feminina é baixa. Pega o sindicalismo brasileiro, com exceção de alguns setores. Então, a constatação me parece que é essa. Valia a pena, inclusive, uma baita de uma pesquisa sobre isso, né? Entender esse fenômeno, né? Pesquisa quantitativa, qualitativa, para entender melhor esse fenômeno. Isso talvez valesse a pena, inclusive, colocar nesse fórum interministerial. Vamos pedir uma pesquisa, que o governo federal banque uma pesquisa para entender essa realidade da juventude e das mulheres no movimento sindical. Agora, o diagnóstico é esse, né? O que fazer? Não sei, vai precisar de muita experiência. Me chama a atenção algumas experiências. Quer ver só? Uma coisa que me chamou muita atenção no passado, já tem um acúmulozinho. A CGTP portuguesa, que é dirigida, hegemonizada pelo Partido Comunista Português, pelo PCP, alguns anos atrás fez uma inovação que gerou uma crise violentíssima, que foi o seguinte: ela criou uma CGTP jovem, onde quem dirigia era a juventude, quem determinava as pautas era a juventude, quem organizava os fóruns era a juventude. Isso criou uma crisezinha lá com a turma mais antiga. Entre esses jovens aqui com essas ideias malucas. Pois é, foi uma experiência. Deu resultados interessantes. Vários festivais de música, né? Projetaram vários artistas em Portugal que têm vínculo com o movimento social. Uma experiência interessante. Foi essa CGTP, né? CGTP jovem. Não sei como está atualmente. Quer ver uma experiência interessante, Libi? Valia a pena ser estudada. Eu acho que merece um capítulo à parte nosso. É uma experiência do Sindicato dos Bancários da Bahia. E são seminários de juventude e um coletivo de juventude dos sindicatos bancários. Eu tive a alegria de participar de quase todas, não sei se todas, né? O Emanuel, que dirigiu no primeiro momento, né? Quase todos os seminários que eles realizaram, não sei se todos. Era o maior barato. São seminários onde o público é jovem, é só juventude. Os sindicalistas mais experientes, para usar um termo mais legal, os sindicalistas mais experientes até são convidados, mas se restringe o direito de palavra para os sindicalistas mais experientes, que eles adoram falar. Eu estou falando no geral, não estou falando de nenhum sindicato em particular, não estou me referindo, Railton, ao Simpro de Goiás, né? Mas lá eles fizeram isso. Esses seminários, quem fala, quem participa é a juventude. Quem fala é a juventude. Quem dirige a mesa é a juventude. O sindicalista com mais experiência até fala, mas pouquinho, e depois vai beber com a molecada e vai ouvir a molecada. Interessantíssima essa experiência, porque ela já projetou várias novas lideranças. Várias lideranças que estão pintando no interior da Bahia, nos sindicatos bancários, foram formadas nesses seminários. Então, volto a dizer, ele não tenho resposta para esse diabo dessa pergunta, né? Como atingir a juventude e as mulheres. Eu acho que a gente vai precisar testar, a gente vai precisar ousar mais, correndo o risco de errar. Correndo o risco de errar, existe o risco mesmo. Porque é uma coisa nova, é uma nova realidade do mundo do trabalho. Mas eu acho que é por aí. E é isso. Deve ter sido. Depois vou te pedir, Lili, por favor, mandar esse bate-papo com o Nivaldo e com o Nivaldo Santana, não é isso? E com o Marcos, a Erlaine, do DIAP. Foi o Santana. O Nivaldo, né? Não, o Santana, Zé Geraldo Santana. Ah, tá. Eu pensei que fosse o Nivaldo. Não, outra belíssima figura. Santana, outra belíssima figura. Depois você me mandar, fazendo um favor, Adriana, se puder me manda. Né? Eu queria Adriana, assistir. Né? Tá. É isso, a correlação é muito adversa. Eu acho que o DIAP vai ajudar um bocado nesse sentido, ver quais são as pautas imediatas e quais são as bolas que estão quicando
Porque às vezes você tem pauta imediata e você tem bola que está quicando, que dá para você marcar gol. Por exemplo, na área de comunicação, por exemplo, só para citar um caso, você tem várias demandas, né, como democratiza a Empresa Brasil de Comunicação, a questão das verbas publicitárias oficiais, você tem várias demandas, mas você tem, às vezes, bola quicando. Está quicando a bola da regulação das plataformas, da regulação das big techs, Facebooks da vida, Twitters da vida. Até porque eles arrumaram briga com todo mundo, eles arrumaram briga com o Xandão, eles arrumaram briga com o Supremo, eles arrumaram briga com o Congresso. Então, é uma demanda, mas é uma bola que está quicando. Então, você tem que chutar rápido. A bola está quicando. Pega essa coisa e faz um gol. Vê como regula as plataformas, como evita a disseminação de fake news e tal. Eu acho que tem bolas quicando também na luta sindical. Era preciso ver quais são essas bolas para tentar marcar o gol, né? Eu acho que o Verlaine ele tem a pauta completa disso. Aí é elencar quais são, né? Eu acho, por exemplo, essa questão do fortalecimento da negociação coletiva e do fortalecimento da organização sindical é uma bola que está quicando no mundo. Não é para menos que aquele porra daquele Biden, o Guidé, aquele dos Estados Unidos, fala isso. Porque a desregulamentação favorece a extrema-direita. Então, às vezes, é uma bola que está quicando. Vai criar confusão na frente? Vai criar confusão na frente ampla. Vai. Tem uma confusãozinha, tem um atritinho. Faz parte, é uma boa briga, uma boa discussão. Bolas quicando. Eu acho que uma bola que está quicando, eu não vejo falar muito, mas isso é uma pura provocação, vou até sondar o Verlaine, essa questão de organização de base. Eu não fortaleço o movimento sindical só discutindo financiamento, só discutindo negociação coletiva. Eu preciso fortalecer o movimento sindical discutindo financiamento, é fundamental, discutindo negociação coletiva, mas discutindo formas de organização na base. Movimento sindical, não por opção dele, mas por opção do capital, por decisão do capital, e por isso, inclusive, eles deram o golpe de 16, o movimento sindical está muito distante, estou falando no geral, não estou falando de nenhum sindicato particular, está muito distante da base. Em vários lugares, ele chega até a porta da empresa, ele não consegue entrar na empresa, e isso é um problemaço para o movimento sindical. Essa me parece que é uma bola que quica, que a gente precisava bater mais bumbo nela, nós precisamos organizar a base. Como que eu fortaleço o movimento sindical sem ter construções? Essa tem a ver com uma experiência, as experiências de governo Lula e Dilma foram muito avançadas e foram derrubadas pelo que tiveram de positivo. O golpe foi por isso, a ascensão do fascismo foi por isso. Mas as experiências do governo Lula e Dilma tiveram um problema seríssimo, no meu entender. Não desenvolveram pedagogia do oprimido, não disputaram consciência, não organizaram. Participar de conselhos em Brasília é muito importante, mas isso não é organização. Ou eu crio mecanismos de participação, de organização, ou nós vamos ter dificuldade para enfrentar a extrema-direita e a direita. Vamos ter muita dificuldade para fazer avançar. Nesse sentido, é uma bola quicando organização na base. Agora, sabendo que é um Congresso muito adverso. São 123 deputados. Isso, às vezes, tem alguma mudança. 123 deputados que a esquerda, numa visão bastante ampla, elegeu, de 513, não é isso? 123 deputados de 513. PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, Rede, PV, elegeram, não é um quinto da Câmara Federal, é quase nada. Vai precisar de muita habilidade para construir maiorias legislativas, muito jogo de habilidade para construir. Mas eu acho que é essa batalha que está dada. Desculpa, Lili, não ter respondido a questão da juventude e das mulheres, né? Não tenho resposta. Infelizmente, gostaria de ter, não tenho. Ponto final, doutor Railton. Chega, falei para bem, gente, uma salva de palmas para a análise maravilhosa do Miro, grande camarada. E agradeço o SES, essa parceria fundamental com o Simples Goiás, com a CTB, Lili, Augusto Peta, Gilda, Adriana, a nossa camarada Inalba e todos vocês que constroem o movimento sindical nessa dimensão tão fundamental da formação. Muito obrigado. Os que ficaram presentes até agora, Fernando, Michele, entrou aí a Edisaura agora, já estamos no finalmente. A Mone, agradecer a presença,
Alguns passaram por aqui, mas já saíram. O pessoal está no corre-corre também. Aqui, Gilberto, Genésio. E boa noite, então, para todo mundo, Lili e Nalba. Não sei se vocês querem dar uma mensagem final aí, já está tudo falado. Tá tudo certo, tá tudo Então, ótimo. boa Muito noite. obrigada. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Beijão para todo Obrigada, mundo. Miro. Obrigado pelo convite e desculpa as besteiras proferidas. Valeu. Desculpa aí as Tchau. besteiras. Miro, tchau, Beijão, Ailton, beijão, obrigada. Miro. O que houve? Beijão. Beijão, 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 Gilda. beijão. Beijão na Beijão pontinha pra do nariz. vocês Beijão, todos. beijão, Beijão, beijão. capitão. Tchau. Tudo de Nalba, bom, você viu que eu valeu. falei aqui da experiência dos bancários da Bahia, né? Viu? Belíssima Ouvi. experiência. Ouvi. Com certeza.